Bem-vindo ao nosso mergulho na história fascinante de Daniel. Hoje, vamos explorar dois dos capítulos mais enigmáticos e impressionantes da Bíblia, Daniel 5 e 6. Prepare-se para descobrir os mistérios do banquete de Belsazar, a mão escrita na parede e a corajosa prova de fé de Daniel na cova dos leões. Este não é apenas um estudo bíblico, é uma história de poder, justiça e fé inabalável que atravessa os séculos. O que aconteceria se você fosse desafiado a manter sua integridade em face da morte? Como seria se o destino de um império dependesse de uma decisão de fé? Vamos juntos entender esses eventos e as lições que eles ainda têm para nossas vidas hoje. Após a morte de Nabucodonosor, Belsazar, filho do grande rei babilônico, ascende ao trono. No entanto, apesar da grandeza de seu reino, Belsazar não era um rei sábio ou temente a Deus. Enquanto seu pai Nabucodonosor havia aprendido duras lições de humildade e submissão a Deus, Belsazar parecia ignorar esses ensinamentos. Em uma noite, Belsazar decide fazer uma grande festa, convidando 1000 dos seus nobres para celebrar. Durante o banquete, ele comete um grave erro. Manda trazer as taças de ouro e prata que haviam sido saqueadas do Templo de Jerusalém e usa essas taças sagradas para beber vinho em honra aos deuses pagãos. O rei, em seu orgulho e irreverência, estava desafiando a santidade de Deus e afrontando o que era sagrado. Este ato de profanação não seria ignorado. Enquanto a festa seguia, algo extraordinário aconteceu. No meio da sala, uma mão misteriosa apareceu e começou a escrever nas paredes. As palavras eram incompreensíveis para todos os presentes, e o pânico tomou conta do rei e seus convidados. Belsazar, tomado de medo, chama os sábios, os magos e os feiticeiros de Babilônia para tentar decifrar a mensagem, mas ninguém consegue compreender o significado da escrita. Foi então que a rainha lembra-se de Daniel, o sábio que tinha sido notório no reinado de seu marido. A rainha sabia que Daniel havia interpretado os sonhos do rei Nabucodonosor com sabedoria divina e que ele tinha sido um conselheiro fiel. Ela então diz a Belsazar: havia um homem em seu reino em quem havia um espírito divino, e ele interpretou os sonhos de seu pai. Se você chamar por ele, ele poderá lhe dar a resposta para essa escrita. Ao ouvir isso, Belsazar manda chamar Daniel. Quando o profeta chega, o rei lhe promete grandes recompensas, vestes de púrpura, uma corrente de ouro no pescoço e o terceiro lugar no reino. Ele garante que Daniel será feito um homem importante, caso consiga interpretar a mensagem na parede. Mas Daniel, com a sabedoria que vinha de Deus, não se impressiona com as promessas de riquezas e poder. Ele responde ao rei de maneira firme e direta: você pode ficar com seus presentes e oferecê-los a quem quiser, mas eu irei lhe dizer o que está escrito. Daniel, então, começa a interpretar a mensagem escrita pela misteriosa mão. A inscrição dizia: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ele explica o significado de cada palavra. Mene. Deus contou o seu reinado e o trouxe ao fim. O tempo do Império Babilônico estava esgotado. Tekel. Você foi pesado na balança e achado em falta. Babilônia estava sendo julgada e falhada, sem medida moral. Upharsin. Seu reino será dividido e dado aos medos e persas. O Império Babilônico seria derrotado e sua terra conquistada por outro povo. Daniel então revela a gravidade da situação. O rei, em seu orgulho, não aprendeu com os erros de seu pai Nabucodonosor. Enquanto seu pai se humilhou diante de Deus, Belsazar continuou a profanar o sagrado, e por isso seu reino seria destruído. Daniel adverte que a Babilônia, que se orgulhava de sua grandeza, estava prestes a ser tomada pelos medos e persas. Naquela mesma noite, o que Daniel havia interpretado como uma sentença de morte para a Babilônia se cumpre. Os persas, liderados por Ciro, invadem a cidade de Babilônia. De uma maneira impressionante e quase sem resistência, as portas da cidade são abertas e a cidade é tomada. Belsazar é morto e o Império Babilônico cai. Como Daniel havia dito, o reino é dividido e os medos e persas tomam o controle.
de toda a região. Este evento é um lembrete claro de que Deus, em sua justiça, não ignora a arrogância e o desrespeito aos seus caminhos. O grande império de Babilônia, que parecia inquebrável, cai em uma noite, como parte do plano divino. Após a queda de Babilônia, o Império Persa assume o controle, e Dário, o Medo, é nomeado como o governante da Babilônia. Daniel, já um homem idoso e muito respeitado por sua sabedoria, é colocado em uma posição de destaque no novo governo. Ele se torna um dos 3 principais supervisores do reino, encarregados de coordenar os sátrapas, os governadores regionais, e garantir que o rei não sofresse prejuízos. Pela sua integridade, competência e fidelidade, Daniel se sobressai entre os demais e rapidamente conquista a confiança de Dário. Porém, o grande sucesso de Daniel desperta a inveja de outros governantes e sátrapas, oficiais de alto escalão. Eles ficam irritados com o fato de que Daniel é um judeu e está subindo tão alto no Império Persa. Decidem conspirar contra ele, mas por mais que tentem, não conseguem encontrar nenhum defeito no comportamento de Daniel. Ele era um homem irrepreensível em sua conduta, sempre fiel a Deus e aos seus deveres. Desesperados, os inimigos de Daniel resolvem atacar sua fé. Eles sabem que ele jamais desobedeceria às leis de seu Deus. Assim, armam uma trama astuta para fazer com que o rei Dário emita um decreto que se tornaria a armadilha fatal para Daniel. Eles sugerem ao rei que ele emita um edito que ordene que, por 30 dias, ninguém possa orar a qualquer outro deus ou ser humano, exceto ao próprio rei Dário. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Dário, impressionado com sua própria autoridade, assina o decreto sem perceber que estava sendo manipulado. Ao ouvir sobre o novo édito, Daniel não se intimida. Ele sabia que, como homem de Deus, não poderia abandonar suas práticas espirituais. Em vez de se esconder, Daniel sobe para seu quarto, abre as janelas em direção a Jerusalém e, como de costume, ora a Deus 3 vezes ao dia, em um ato de coragem e fidelidade. Os inimigos de Daniel, sabendo de sua devoção, o observam de perto. Assim que veem que ele continua a orar, eles correm para denunciar a desobediência de Daniel ao rei. Dário fica arrasado, pois sabia da integridade de Daniel e gostava dele, mas devido à lei persa não pode fazer nada para impedir a punição. Então, Daniel é levado à cova dos leões, um lugar temido, onde os leões famintos seriam a sentença de morte. Antes de ser lançado na cova, o rei Dário, com pesar, diz a Daniel: "O seu Deus, a quem você serve com fidelidade, o livrará." Essa declaração reflete a fé do rei, que já reconhecia que o Deus de Daniel era poderoso. Daniel é jogado na cova, mas ao contrário do que todos esperavam, ele não é devorado pelos leões. Durante a noite, o rei Dário passa ansioso, sem poder dormir, se preocupando com o destino de Daniel. Ao amanhecer, ele corre até a cova e chama por Daniel, esperando, mas temendo, que ele tenha sido consumido pelos leões. Para sua surpresa e alívio, a voz de Daniel responde: "Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque fui encontrado inocente diante dele." O rei, então, ordena que Daniel seja retirado da cova, e todos veem que ele está ileso, sem sequer um arranhão. O rei Dário, maravilhado, exalta o Deus de Daniel, declarando que ele é o único Deus verdadeiro. Dário também manda lançar os inimigos de Daniel na mesma cova, e ao contrário de Daniel, eles são imediatamente devorados pelos leões. Como resultado, Dário emite um novo decreto em todo o império, ordenando que todos honrem o Deus de Daniel, e o nome de Deus é glorificado em toda a terra. Daniel, por sua fidelidade, continua a prosperar sob o governo de Dário, vivendo em paz e continuando a ser um exemplo de fé para todos ao seu redor. Após o grande milagre da Cova dos Leões, Daniel não se tornou apenas uma figura central no governo persa, ele se tornou um símbolo de fé e coragem. O rei Dário, impressionado com a preservação de Daniel, começa a honrar ainda mais o Deus de Daniel. Sua história se espalha por todo o império, e as pessoas começam a ver o poder de um Deus verdadeiro que protege e honra aqueles que o servem com sinceridade. A fidelidade de Daniel, tanto em sua postura diante do rei,
como diante dos desafios que ele enfrentou, gerou um impacto profundo em Babilônia e nas terras vizinhas. O decreto que Dário emitiu, ordenando que o Deus de Daniel fosse reverenciado por todos, não foi apenas uma formalidade. As autoridades persas começaram a perceber que a sabedoria de Daniel não vinha apenas de sua educação ou habilidade política, mas de uma fonte divina que transcendia qualquer poder humano. O exemplo de Daniel continuou a ser uma inspiração para aqueles que viam nele uma figura imbatível, não porque ele fosse invulnerável ou perfeito, mas porque ele nunca abdicou de sua fé em Deus. Em um império onde a adoração a deuses pagãos era comum, Daniel se manteve fiel, desafiando o status quo e mostrando, com sua própria vida, que a verdadeira força vem de confiar em Deus acima de todas as coisas. Mas o impacto de Daniel vai além do alcance do Império Persa. Ele deixou um legado de coragem e devoção que reverberou ao longo das gerações. O exemplo de Daniel na Cova dos Leões, onde ele não cedeu à pressão e manteve sua prática religiosa apesar da ameaça de morte, inspirou outros a se manterem firmes em sua fé. Sua história se tornaria um marco para todas as gerações posteriores, lembrando-nos de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente, pronto para livrar aqueles que o invocam com sinceridade. Daniel também foi um exemplo de integridade e sabedoria. Ao longo de sua vida, ele mostrou que uma pessoa pode ser bem-sucedida no mundo sem comprometer sua fé ou seus princípios. Ele estava em um cargo elevado, tinha influência política, mas sempre se manteve fiel aos mandamentos de Deus. Ele não usou seu poder para se beneficiar pessoalmente, mas para servir ao bem maior. Ele foi uma testemunha de que o sucesso duradouro só é possível quando se vive de acordo com os princípios divinos. A história de Daniel, com suas provas e vitórias, não é apenas uma lição de fé, mas também de coragem moral. Em uma época onde a tentação de ceder ao poder terreno era forte, Daniel se manteve firme em suas convicções. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem de viver de acordo com nossos valores, independentemente das consequências imediatas. Sua jornada, que começa com a fidelidade a Deus em uma terra estrangeira, culmina em uma posição de grande honra e respeito. Mas, mais do que isso, a história de Daniel nos mostra que o serviço fiel a Deus nunca passa despercebido. Seu testemunho continua a ser relevante para nós hoje, nos desafiando a viver com a mesma coragem, sabedoria e integridade diante de qualquer adversidade. A história de Daniel é uma lição profunda sobre coragem, fé e fidelidade. Mesmo diante das maiores adversidades, ele se manteve firme em suas crenças, confiando plenamente no poder e na proteção de Deus. Sua vida é um testemunho de que, quando decidimos viver de acordo com os princípios divinos, mesmo os maiores desafios podem ser superados. Daniel não só foi protegido da cova dos leões, mas também deixou um legado de integridade e coragem para gerações futuras. Ele nos ensina que o sucesso verdadeiro não vem de comprometer nossas convicções, mas de permanecer fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias. Sua história é um convite para todos nós, para sermos firmes em nossa fé e confiarmos que Deus sempre estará conosco, nos guiando e nos protegendo. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre a história de Daniel. Como você tem vivido sua fé diante dos desafios da vida? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com aqueles que também precisam ouvir essa mensagem de esperança e fé. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta, e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Que a coragem de Daniel seja a sua coragem também.